Aquele abraço, amigos. Estamos chegando com a edição News Dourados Web TV. Você nos acompanha na internet www.douradoswebtv.com.br, inclusive no celular. Em nome da Gran Dourados Veículos Fiat, olha, final do ano, agende a revisão do seu veículo Fiat. Ligue 346-3939, fale com a equipe do amigo Paraná, tá? Aproveite, conheça as novidades Fiat, Gran Dourados Veículos, Dourados e Ponta Porã. Em nome do Procópios Boliche, né? Vai jogar boliche com os amigos, com a família, confraternizar com o boliche é muito bom. Tem um telefone para você fazer a sua reserva, tomar aquele chopp geladinho, aquela cerveja, conversar e bater um papo. De repente vai uma pizza, né? Nós temos à la carte e tudo mais. Procópios Boliche é muito bom, bom mesmo. Em nome da Musical, os últimos lançamentos em CDs, DVDs, instrumentos musicais, acessórios a Musical tem. CDs e DVDs evangélicos, católicos, e você pode utilizar o seu cartão Cultura. A Musical 2 na Marcelino Pires. Chegando no final do ano, a gente precisa falar um pouco da segurança. Eu estou recebendo aqui com muito carinho, né, o Dr. Ruperto Dergeroni, delegado regional, que vem para conversar conosco sobre o ano, né, o 2016, no setor político, no setor econômico, um tanto quanto conturbado. E no setor policial, no setor da segurança, como é que está sendo esse ano que ainda não terminou, doutor? Obrigado pela visita. Eu que agradeço, Antônio, um prazer enorme mais uma vez estar participando aqui do seu programa. Bem, a avaliação que nós fazemos é que, apesar das dificuldades enormes de crise econômica pelas quais passa o país, né, os números dos índices de criminalidade em Dourados têm sido positivos, porque nós sabemos que a crise econômica ela dá impacto, né? Ela resulta em impacto na sociedade, impactando diretamente os índices de criminalidade, principalmente nos crimes contra o patrimônio. Mas, em uma avaliação da cidade de Dourados, por exemplo, nós estamos conseguindo, juntamente com a Polícia Militar e as demais forças policiais, manter os números, principalmente nos crimes contra o patrimônio, em índices aceitáveis. Ou seja, não se perdeu o controle. Para você ter uma ideia, nós estamos, aí hoje, 24 de novembro, nós estamos com mais ou menos 2% a mais do índice de roubo do que no mesmo período do ano passado, de 1º de janeiro a 24 de novembro. Porém, nós estamos aí com mais ou menos 15% a menos no mesmo período do que o ano de 2014. Então, houve um aumento da população nesse período, né? A crise se acentuou e os índices continuaram aceitáveis. Então, no homicídio, por exemplo, para você ter uma ideia também, nós estamos hoje com 44 homicídios em Dourados, ante 51 do ano passado e 66 de 2014, no mesmo período, 1º de janeiro a 24 de novembro. Então, os índices estão dentro de um controle. Evidentemente que o nosso desejo é que nenhum crime ocorresse, mas desde que o mundo é mundo, sempre houve o roubo, sempre houve o homicídio. Aliás, começou o mundo com o primeiro homicídio, né? Conforme os ensinamentos bíblicos. Então, diante das circunstâncias todas, os índices estão razoáveis. Esse ano nós tivemos um ano atípico, com muitos conflitos indígenas na nossa região e principalmente aqui em Dourados. Isso aqui entra na estatística também, doutor, ou não? Entra. Os índices de homicídio também entram na estatística da cidade de Dourados, das cidades subordinadas à Delegacia Regional de Dourados, como Carapó, como Itaporã, como outras, como Douradina, Juti. Então entra também, e o que nós temos a fazer é lamentar que ainda não se chegou a uma política nacional, a uma política por parte da União, de equacionar de uma vez por todas essa questão da luta, né, pela terra da comunidade indígena. Então, infelizmente, há esse conflito aí entre as comunidades indígenas
e entre os fazendeiros, entre os lavoureiros também, que são pessoas distintas, que são pessoas de bem e que produzem para o país. Combate ao tráfico de drogas na cidade e ao uso e à venda de drogas em Dourados, doutor? Então, isso também tem sido uma das nossas prioridades, porque isso daí acaba resultando indiretamente, dando reflexo nos crimes contra o patrimônio, especialmente no crime de roubo, porque muitos usuários acabam cometendo esses ilícitos, objetivando manter o vício, né? Então, na medida em que nós vamos conseguindo desarticular esses pontos de venda de drogas, começa a dificultar o acesso ao usuário à droga. E, evidentemente, também que começa a inibir o surgimento de novos usuários. Porque, na medida em que há facilidade para a venda, também há uma facilidade para surgir novos usuários, e o objetivo é estancar, né, no sentido de que não haja novos usuários. Agora, no final do ano, existe uma força-tarefa especial para os trabalhos ou não? Sim, sim. Todo o final de ano são elaborados planos estratégicos, né, para a segurança, para o reforço da segurança na cidade, tanto pela Polícia Civil como principalmente pela Polícia Militar. Tive notícia do comandante da Polícia Militar, o Coronel Carlos Silva, que haverá um reforço nesse final de ano, e deve haver mesmo, porque é um período em que a circulação de dinheiro é muito grande, né, é maior. Então, a expectativa é que haja um reforço das forças policiais, e o objetivo é de evitar aí que crimes graves ocorram. O objetivo é reduzir esses índices, e isso aí, evidentemente, deixando a nossa população mais tranquila, né? O secretário de Justiça e Segurança Pública, do Dr. José Carlos Barbosa, e o senhor também esteve na última segunda-feira, na entrega de equipamentos à Polícia Militar. Esse aparato, né, esse fortalecimento tem chegado à Polícia Civil? Ele tem chegado, se bem que esse reforço está sendo por etapas, né? Está sendo por etapas. Então, por exemplo, nós tivemos as delegacias regionais, várias delegacias regionais da Polícia Civil que receberam, que foram contempladas com as substituições de todos os coletes à prova de bala. Dourados e as demais delegacias regionais do Cone Sul devem receber isso na próxima etapa agora, já. Então, coletes à prova de bala, as munições também, todos os policiais de Dourados receberam novas munições recentemente. Temos notícia que novos armamentos já foram adquiridos, e é uma questão de dias para serem entregues, armamentos de grosso calibre. Viaturas também, deve sair uma licitação agora em novembro, e seremos contemplados também com novas viaturas para reforçar o trabalho de investigação. A Polícia Militar, como você disse, foi contemplada também. E há uma previsão de um novo concurso público, cujo edital deve estar saindo agora no começo, ou ainda em dezembro, ou no mais tardar no começo de janeiro, para reforçar ainda mais o efetivo da Polícia Civil no Estado e automaticamente aqui na cidade de Dourados. Quero só ressaltar o excelente trabalho que o nosso secretário de Segurança Pública, Dr. José Carlos Barbosa, vem realizando, porque ele foi sensível a essas demandas, tinha que se equacionar isso, e ele priorizou, né, esses atendimentos, e acreditamos que o reflexo desse investimento ocorrerá logo adiante na sequência. Nós tivemos 4 mortes aí em sequência de empresários do setor de turismo, de vans. Nós tivemos uma passeata indo até o Ministério Público nesta quinta-feira, cobrando mais agilidade por parte da segurança. Como é que estão esses trabalhos, doutor? Bem, antes de mais nada, é importante nós identificarmos qual foi a razão da manifestação, do protesto. Se foi para cobrar empenho
ação efetiva da polícia, ou se foi para cobrar o resultado, a identificação do autor ou dos autores. Por quê que eu faço esse questionamento? Porque a ação policial, o comprometimento, a sua missão constitucional, né, a polícia vem fazendo. Em nenhum momento a polícia deixou de apurar esse crime e outros. Então, evidentemente que nós queremos o resultado, mas ele é consequência de um trabalho, obviamente. Então, lamentavelmente, embora inúmeras diligências tenham sido realizadas, com inúmeras oitivas de parentes das vítimas, busca de provas técnicas, provas periciais, informações de toda sorte. Então, infelizmente, até o presente momento, embora as investigações estejam bem encaminhadas e com expectativa de se lograr êxito, ainda não foram identificados. Mas o que não se pode cobrar da polícia é a falta de empenho que está havendo. Os inquéritos são públicos, embora alguns tenham um caráter sigiloso para não atrapalhar as investigações, mas os familiares das vítimas, o Ministério Público, podem ter acesso. Então, os inquéritos estão ali, com toda a transparência, né, necessária para ver o que é que a polícia está fazendo. Infelizmente, existem crimes no Brasil, no mundo, que demora-se um pouco para conseguir aquela informação precisa, aquela prova técnica que vai robustecer os autos de tal forma que irá elucidar. Então, temos exemplos clássicos no Brasil, exemplos do caso do MC da Leste, lá, que mataram ele, que até esses dias não se tinha autoria, o caso da menina Tainá de Colombo, no Paraná também, que teve diversas reviravoltas e não se chegou à autoria. E a gente poderia enumerar aqui uma série de exemplos, né, que não se chegou à autoria. Mas eu quero ressaltar que a polícia está cumprindo o seu papel, sim. Acho importante o manifesto, mesmo porque demonstra que as pessoas, que os familiares, que os amigos da vítima, que a sociedade não perdeu a capacidade de se indignarem. Então, excelente, é bom, mas acredito que essa manifestação foi no sentido também de chamarem atenção até para outras questões acima disso ainda, como a nossa legislação, que é frouxa, muito frágil, entendeu? No que se refere a todos os crimes, de uma forma geral, mesmo porque, no que se refere à investigação desses casos, Antônio, posso lhe garantir que a polícia seguiu todos os protocolos e está seguindo, e tanto quanto ou mais do que os parentes da vítima, a polícia tem interesse na elucidação desses casos. Pode-se dizer que um ou outro tem ligação ou não? Ou ainda é muito cedo para se falar sobre isso, ou não pode se falar sobre isso? Olha, não descartamos nenhuma hipótese. Pode ser, mas acreditamos que um desses crimes não tenha ligação. Foi uma situação mais pessoal da vítima, então não tem ligação. Agora, nós temos uma expectativa de nos próximos dias, com algumas diligências que nós iremos adotar, fruto de uma reunião em que tive com o delegado do SIG hoje, e nós temos uma expectativa de que esses crimes venham a se elucidar. E quando que for elucidado um, automaticamente todos os demais serão. Quero também enfatizar que o nosso índice de elucidação de crimes é alto. Para você ter uma ideia, de 50 mil crimes, 50 mil homicídios que acontecem anualmente no país, uma taxa elevadíssima, 50 mil homicídios, em média de 5% a 8% que são elucidados, que há uma efetiva condenação. E os nossos índices são muito superiores a isso. Nossos índices se assemelham aos índices norte-americanos, que é na faixa dos 65%, 70%, né? Reino Unido é 90%. Então, temos priorizado, sim,
e contamos com o apoio da população também, porque há uma cultura no nosso país que as pessoas não querem se envolver, diferentemente de outros. Às vezes eles têm uma informação relevante, que às vezes para eles não é relevante, mas para a polícia é, que vai fechar um quebra-cabeça. Mas eles não querem, vamos dizer assim, se envolver, não querem passar essa informação, porque podem ter que serem convocados como testemunhas em um júri ou num processo. Então, nós temos que virar essa página, parar com essa cultura e auxiliar, sim, os trabalhos da polícia judiciária, auxiliar o Ministério Público, auxiliar o Poder Judiciário, porque na medida em que se auxilia nesse sentido, certamente estamos contribuindo para a evolução moral e espiritual da nossa sociedade. Qual que é o telefone para quem quiser colaborar com a polícia? Pode ser no 3411-8080, é o SIG de Dourados. Tá certo. Obrigado, doutor, pela presença mais uma vez e pelas informações no nosso Edição News. Tchau, tchau.